Assalto ou crime político? A polícia de São Paulo tem dois caminhos para apurar o assassinato do governador do Acre. As vítimas do vendaval de Curitiba fazem vigília para impedir o ataque dos saqueadores. O exército enfrenta 100 mil pessoas e dispara contra a multidão que quer derrubar o governo da Tailândia. A polícia ameaça invadir a aldeia dos índios que deram uma surra nos agentes que faziam uma blitz antitóxico. Os japoneses entram em ação para acabar com a sujeira e a poluição de uma das maiores atrações turísticas do Brasil. O milionário aventureiro que quer ser presidente dos Estados Unidos bate George Bush na mais importante pesquisa eleitoral feita até agora. Estes são os destaques desta noite no Jornal da Globo. E vamos ver agora o resumo das principais notícias do dia. A capital do estado do Acre em luto. Rio Branco para durante o velório do governador Edmundo Pinto, assassinado em São Paulo. A polícia prende 4 sequestradores e liberta a filha de um empresário paranaense antes do pagamento do resgate. Os moradores de Almirante Tamandaré contam 5 mortos e tentam reconstruir a cidade destruída por ventos de mais de 100 km por hora. Depois de encantar os ingleses no estádio de Wembley, a seleção brasileira provoca muita expectativa na Itália antes do jogo contra o Milan. A polícia de São Paulo admite que já trabalha com a hipótese do governador do Acre ter sido vítima de um assalto. No início da noite, o secretário de Segurança Pública de São Paulo ainda considerava todas as hipóteses: crime político, vingança ou até mesmo um simples roubo. Todos os caminhos abertos estão sendo rastreados pela polícia. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós vamos chegar à identificação e motivação desse crime. Hoje, ao longo de todo o dia, a polícia ouviu depoimentos de pessoas que estariam envolvidas com o caso de uma forma ou de outra. Mas os depoimentos de 3 funcionários do Hotel Della Volpe, onde foi assassinado o governador do Acre, podem mudar o rumo das investigações. A partir de agora, a polícia passa a trabalhar com a hipótese de latrocínio. Latrocínio é um nome técnico de um crime onde se mata para roubar. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, ontem, no domingo, eu fiz uma reunião com 5 colegas meus, os mais antigos e os mais experientes nessa divisão. Hoje nós ouvimos algumas testemunhas e essas testemunhas estão, de certa forma, confirmando a teoria que nós havíamos elaborado. Em Brasília, a Polícia Federal garante que, pelo menos por enquanto, fica fora do caso. Alexandre Garcia. Antes de embarcar para o Maranhão, o secretário nacional da Polícia Federal, delegado Romeu Tuma, disse que a Polícia Federal só entra no caso se ele passar para a alçada da Justiça Federal. E só passa para a alçada da Justiça Federal se a Polícia Estadual de São Paulo, que hoje considera a hipótese de latrocínio como hipótese número 1, passar a considerar a hipótese de crime político. Por enquanto, a Polícia Federal só acompanha o caso para manter informado o ministro da Justiça, que mantém informado o presidente da República. No Congresso Nacional, foi um dia de políticos trocarem hipóteses sobre as causas do crime, mas por falta de informações. Mas subiu muito o Ibope da CPI, que investiga a aplicação de verbas do Fundo de Garantia em obras de saneamento no Acre. Por causa disso, deve estar lotada a sessão da semana que vem, que vai ouvir sobre o assunto o novo governador do Acre, o vice Romildo Magalhães. Um prefeito do interior do Rio Grande do Sul pode perder o cargo. Ele viajou e deixou o irmão gêmeo como prefeito. O prefeito Alexandre Postal, de Guaporé, município do interior do Rio Grande do Sul, consegue fazer o que muitos sonham: estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É que o prefeito tem um irmão gêmeo que é idêntico a ele. Fernando Postal é atualmente o secretário de obras da Prefeitura de Guaporé. Agora nós vamos fazer um teste para demonstrar a semelhança entre os 2 irmãos. O prefeito Alexandre vai iniciar uma audiência. Ela vai ser interrompida e depois vai ser continuada pelo irmão gêmeo dele, o Fernando. E nós vamos ver o que acontece. Este comerciante foi resolver um problema com a coleta de lixo. No meio da audiência, o prefeito saiu. Quem voltou foi o irmão Fernando, usando a roupa do prefeito. Do lixo. Vou mostrar aqui, ó, aonde diz
Não pode colocar o lixo fora. Você notou alguma coisa de errado nessa audiência? Não, eu só achei que o prefeito estava me cobrando não está acontecendo no clube, né? Agora o presidente da Câmara quer que o prefeito perca o cargo, justamente por essas trocas. É que no mês passado, o prefeito Alexandre viajou e deixou no seu lugar o irmão gêmeo Fernando. Com base na Constituição, ele deveria ter transmitido o cargo à doutora juíza de direito na nossa cidade. E não ao irmão. E não ao irmão. Nós dois trabalhamos com o mesmo objetivo, que é termos uma melhor qualidade de vida para o nosso município de Guaporé, os dois juntos, pensando da mesma maneira e fazendo o trabalho em conjunto. O prefeito explicou ainda que só deixou o irmão no lugar dele porque o vice-prefeito e o presidente da Câmara não puderam assumir a prefeitura sob pena de se tornarem inelegíveis nas próximas eleições. Ele então indicou o irmão através de um decreto municipal. Veja a seguir. Os índios que deram uma surra na polícia dizem que vão resistir à invasão. As vítimas do vendaval de Curitiba passam a noite em claro com medo dos saqueadores. Você vai conhecer alguns clientes da Agremisa. O Luiz, a Malu, o Francisco, olha, o Bruno. São empresas que têm um atendimento personalizado, rápido e completo. E como toda empresa, a Agremisa também tem seu produto. Competência, simpatia e confiança. Você não vê, você sente. Agremisa, o banco que trata a sua empresa feito gente. Toda nudez será bem vestida. Tecidos Ferreira Guimarães. Suas investigações o levariam à verdade ou à própria morte. O Mercador de Xangai. Ação policial em videocassete Globovídeo, já nas locadoras. Amanhã é terça-feira. Já que não ganhamos na cena, o negócio é encarar a realidade. Dizem que a coisa tá preta. Mas com a informação certa, fica bem mais fácil ir em frente. Com a Gazeta Mercantil, você passa a entender a crise e ter como se defender dela. Invista em você. Gazeta Mercantil. O primeiro bom negócio do dia. O preço da assinatura não é nada comparado às oportunidades que você vai encontrar. Alô, alô, galera! Tá na hora de se ligar. Ouça o Futebol Show da Rádio Globo Minas 1150 e compare. É mais alegria, mais emoção, mais vibração. Rádio Globo Minas é fera e tá com a galera. Futebol 92, nesta quarta, Barcelona e Sampdoria, a grande final da Copa dos Campeões. Jogo que vai decidir qual o melhor time da Europa. Barcelona e Sampdoria, ao vivo, direto de Londres, nesta quarta, 3h15 da tarde. Oferecimento Raider. Use Raider e dê férias para seus pés. Itaú, você merece um banco com a sua cara. E Kaiser, uma grande cerveja. Mesmo sem luz e sem água, muitos moradores de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, não saem de perto das casas destruídas pelo vendaval. Eles estão com medo dos saques. Quase 1.800 pessoas estão desabrigadas em Almirante Tamandaré e vão passar a noite em ginásios de esporte e escolas do município. Mas muitos não arredam o pé de casa. Esta família continua a reconstrução à noite e, na falta de energia elétrica, usa lampiões de gás. Nas ruas do bairro mais atingido pelo vendaval, a presença de dezenas de curiosos é uma ameaça aos moradores. Eles têm medo de saques, apesar da presença da polícia. Dona Anália dos Santos, mesmo não conseguindo recolocar a cobertura levada pelo vento, vai passar a noite na casa semi-destruída. A cozinha é que vai servir de quarto. Vou ter que passar a noite aqui dentro para cuidar do que tem aí, senão me roubam. Roubam mesmo? Roubam, Deus o livre, eu vou ficar sem nada. Nessa casa aqui que ficou sem o teto, o dono tirou todos os móveis e mandou para a casa de um amigo. E agora, mesmo durante a noite, o trabalho continua. E a família está aqui no banheiro. Eles estão retirando até as peças sanitárias. É necessário mesmo tirar tudo da casa? Se não tirar, roubam, né? Agora mesmo acabaram de me roubar a ferramenta que eu trouxe para mim tirar aqui, eles me roubaram. A polícia acredita que pode chegar a 1 bilhão de cruzeiros o valor do desfalque no Banco Fortaleza, em Goiânia. O inquérito que apura a fraude no Banforte foi concluído hoje. 2 gerentes do banco são acusados do roubo.
O gerente-geral do Banco Fortaleza em Goiânia, Osíris Fernandes Naves, e o gerente executivo Kleber Diniz Davi começaram a desviar dinheiro do banco em setembro de 1990. Mas só depois de uma denúncia de irregularidade na conta de um cliente em fevereiro deste ano é que a diretoria do banco instaurou uma auditoria. No final do mês de abril, o caso foi entregue à polícia. Segundo a Delegacia Estadual de Investigações Criminais, o rombo no Banco Fortaleza chega hoje a quase 1,5 bilhão de cruzeiros. Segundo a polícia, os 2 gerentes descontavam duplicatas falsas emitidas por empresas também envolvidas no crime, desviavam dinheiro de clientes entregues a eles para quitar dívidas com o banco e mantinham ainda um banco paralelo dentro do Banfor, emprestando dinheiro com juros acima de mercado. A polícia levantou vários carros, como esta caminhonete cabine dupla, e muitos imóveis, incluindo apartamentos e fazendas, comprados por Osíris Fernandes e Kleber Diniz nos últimos 2 anos. O inquérito policial de 322 folhas indicia, além dos 2 gerentes do banco, as empresas envolvidas na emissão de duplicatas frias. A polícia vai pedir a prisão preventiva dos gerentes e o sequestro de todos os bens comprados por eles enquanto trabalhavam no banco. A polícia conseguiu provar que eles foram comprados com o dinheiro do desfalque? Foram comprados ao longo desse período. E um cidadão que ganha 4 milhões de cruzeiros por mês, que compra fazenda, apartamento e inúmeros veículos, acho que está bem justificado. Libertado no Rio, o filho de um industrial sequestrado há 6 dias. Walter Andreas Follers foi libertado agora à noite sem pagamento de resgate. A polícia localizou o cativeiro no bairro do Rio Comprido, na zona norte da cidade. Os 7 sequestradores foram presos. A polícia do Paraná garante que o sequestro não é um bom negócio no estado. Nos últimos 14 anos foram 26 sequestros, com a prisão de todos os sequestradores e a libertação de todos os sequestrados. Hoje, em Londrina, foi libertada a empresária Daniela Lopes. Os sequestradores foram presos. Mesmo abatida e cansada, no início da noite, Daniela Lopes conversou com policiais que investigam o sequestro. Depois, Daniela jantou e agora descansa ao lado da família. A calma finalmente voltou ao prédio onde ela mora no centro de Londrina. O porteiro se encarrega de guardar as flores que chegam para Daniela. A faixa escrita pelos amigos é a prova de que o pesadelo de 9 dias chegou ao fim. O fim do sequestro de Daniela Lopes é mais um número positivo na estatística do Departamento de Polícia Civil do Paraná. Segundo dados da própria polícia, nos últimos 14 anos aconteceram 26 sequestros no estado. Todos os casos foram resolvidos, todos os envolvidos foram presos e todas as vítimas foram libertadas. Para a polícia, o caso Daniela só vai terminar quando os 2 envolvidos que conseguiram fugir estiverem presos. Na delegacia, agora à noite, a única mulher que participou do sequestro de Daniela assistia na TV à própria prisão. Os outros 3 sequestradores já estavam nas celas. O secretário de Polícia Federal, delegado Romeu Tuma, e o presidente da FUNAI, Sidney Possuelo, vão acompanhar as negociações na aldeia dos índios Guajajara, no interior do Maranhão. A polícia ameaça invadir a aldeia se os índios não devolverem armas e veículos apreendidos no conflito semana passada. Mas os índios não aceitam devolver. Hoje a Polícia Federal sobrevoou a área da aldeia Coquinho dos índios Guajajara. Mais de 300 policiais, entre agentes federais e soldados da Polícia Militar, estão prontos para invadir a aldeia. Eles estão concentrados no município de Barra do Corda e esperam uma ordem para entrar na aldeia e recuperar as armas e 2 veículos apreendidos pelos índios no conflito semana passada. Os índios não aceitam devolver as armas porque temem uma invasão a qualquer momento. Eles têm 3 metralhadoras, 2 escopetas, 9 revólveres, 1 pistola e 2 Toyotas. Os índios também estão mobilizados. Eles querem a retirada de 6 mil moradores do povoado de São Pedro dos Cacetes, que fica dentro de uma reserva. Mas o governo do estado informou que não tem condições de fazer a desocupação agora. A Polícia Federal e a FUNAI tentam uma saída pacífica para o conflito. Veja a seguir, a Prefeitura de São Paulo quer cobrar dos motoristas em greve o prejuízo pelos ônibus quebrados. Os japoneses chegam ao Brasil cheios de tecnologia para enfrentar um desafio ecológico. O Sudameris tem 80 anos de Brasil, que são 80 anos de solidez e confiança dos seus clientes. Solidez de quem faz parte de um grupo ligado a 5 grandes bancos internacionais.
Solidez que está nas nossas 97 agências. A maior rede de banco internacional no Brasil. Esse é o meu banco. Abra já sua conta no Sudameris. Banco Sudameris Brasil. Sudameris. Olha aí, gente, o samba chegou. E o pagode também. De paixão, não, 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 não. Agora estou sozinha precisando de você. Bilheta, aperta bilheta pra ela. Samba e pagode, o ritmo do ano inteiro. Em discos, fitas e compact discs Som Livre. Atenção, a Editora Globo derrubou os preços. Todas essas revistas estão com preços menores que em abril. Com a ajuda dos amigos jornaleiros, olha como ficou. Criativa, de 11.500 por 9.400. Globo Rural, de 12.000 por 9.900. As revistas infantis, então, nem falar. E você ainda concorre a 3.000 assinaturas aqui nas bancas. A Editora Globo derrubou os preços, mas a qualidade permanece. Só podia ser a Globo. Claro! Eu não sei por que você não dá a mínima para sua família. Você só pensa numa coisa, aproveitar a vida. Ele levou a vida na farra. E agora, quer saber se vai para o céu ou para o inferno? Dona Amesh em O Diabo Disse Não. Sessão Comédia. Hoje, depois do Jornal da Globo. A Companhia Municipal de Transportes Coletivos de São Paulo decidiu agora à noite que vai entrar na Justiça para cobrar do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus da cidade os prejuízos com a depredação de mais de 500 veículos. A direção do sindicato e o comando da greve também vão ser processados pelo Ministério Público Federal e Procuradoria Regional do Trabalho, que hoje pediram à Polícia Federal a abertura de inquérito. Os grevistas podem ser presos por desobediência à ordem judicial, incitação pública à prática de crime e ainda por paralisação de trabalho de interesse público. 7 pessoas de uma mesma família morrem num acidente em Martinópolis, no interior de São Paulo. Um caminhão bateu de frente no carro em que eles viajavam. O acidente aconteceu no quilômetro 417 da rodovia Assis Chateaubriand, que liga Presidente Prudente a São José do Rio Preto. Esse caminhão boiadeiro de Presidente Prudente invadiu a pista contrária ao tentar uma ultrapassagem e bateu de frente com o Voyage de Adamantina. O impacto foi tão violento que o automóvel parou fora do asfalto, todo destruído. As 7 pessoas que estavam no Voyage morreram na hora. Todas são da família Latini Silva. 3 eram crianças. Os bombeiros tiveram muito trabalho para retirar os corpos das ferragens. O motorista do caminhão, Sebastião Moreira, sofreu ferimentos leves e está internado em um hospital de Oswaldo Cruz. O local onde o acidente aconteceu é uma lombada e a ultrapassagem para o caminhão era proibida, mas o caminhoneiro não respeitou a sinalização. Para a polícia rodoviária, o acidente aconteceu por imprudência. Técnicos japoneses começam a trabalhar para despoluir a Baía de Guanabara. O governo do Japão vai financiar o projeto. Hoje eles chegaram ao Rio para enfrentar um desafio: devolver à cidade a Baía de 40 anos atrás. Os japoneses invadiram a Baía de Guanabara para entrar na guerra contra a poluição. A equipe que conseguiu recuperar o litoral de Tóquio tenta fazer o mesmo na baía mais poluída do Brasil. Acompanhados pelos técnicos da Fundação Estadual do Meio Ambiente, os japoneses estão recolhendo amostras da água e verificando as condições de marés e correntes marítimas. O estudo dura 1 ano e vai gastar mais de 12 bilhões de cruzeiros, totalmente financiados pelo governo japonês a fundo perdido. As informações que os japoneses estão recolhendo aqui vão servir para fazer a radiografia mais completa e precisa das condições ambientais da Baía de Guanabara. Todos os dados vão ser transformados em fórmulas matemáticas. É preciso exatidão para apontar a técnica de despoluição mais adequada. Um trabalho que exige paciência oriental, mas os resultados, garantem os japoneses, aparecem rápido. O governo do Japão promete contribuir com mais 500 bilhões de cruzeiros para o projeto de despoluição. Os primeiros resultados devem aparecer em 3 anos. O governador do Amazonas, Gilberto Mestrinho, está lançando um livro em que contesta as teses de cientistas e autoridades do mundo inteiro.
O livro se chama Ecopinóquios Falam sobre a Amazônia. No melhor estilo mestrinho, o livro defende os garimpeiros e ataca a demarcação das terras dos índios Yanomami. O governador garante que hoje o que os índios querem mesmo é televisão a cores, aparelho de som e luz elétrica. E não gostam de viver isolados como animais de zoológico. O governador Mestrinho é contundente. Ele diz: só em marchinha de carnaval é que índio quer apito. Depois do belo espetáculo contra a seleção inglesa, a seleção brasileira enfrenta o Milan, maior time do mundo, nesta terça-feira em Milão. Além do excelente futebol dos italianos, os brasileiros vão ter pela frente uma torcida à altura de seus ídolos. Essa é a torcida do time que o Brasil vai enfrentar nesta terça-feira em Milão. É uma das mais fanáticas da Itália. E essa torcida está em estado de graça. O Milan ainda comemora a conquista de seu 12º Scudetto. Para os torcedores do clube, o Milan é uma espécie de seleção do mundo. Por isso, eles não temem o Brasil. O Brasil é forte, mas nós somos mais fortes. Ganharemos por 6-0. Um belo jogo. Mas não é uma questão de vencer, mas sim de espetáculo. É questão que joga bem sia o Brasil que o Milan. É um bel jogo. Depois da belíssima atuação diante dos perplexos ingleses, o futebol brasileiro volta a se apresentar, dessa vez diante do melhor time do mundo, o Milan. Em 2 ocasiões, a seleção enfrentou o rubro-negro italiano. Em 77, no Maracanã, 3-0 para o Brasil. Gols de Rivellino, Zico e Serginho. E em 89, em Monza, na Itália, 0-0. O Milan não tem o melhor time do mundo hoje em dia à toa. Além de craques como Baresi, Rijkaard, Gullit e Van Basten, o clube milanês acaba de contratar o genial craque francês Papin, bola de ouro no futebol europeu. Não satisfeita, a direção do Milan olha para o futuro. Num lance ousado, trouxe uma promessa de apenas 10 anos de idade para Milão, o garoto Luigi Quarticelli. O Milan pagou $20 mil e montou apartamento para a família do menino na cidade. Por essas e por outras, o Milan é o favorito disparado no jogo de amanhã, que serve para comemorar seu título nacional dessa temporada. É possível até que goleie o Brasil. Mas é bom lembrar, os ingleses também eram os favoritos ontem. A Rede Globo transmite Milan e Seleção Brasileira ao vivo nesta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. Veja a seguir, a principal pesquisa feita até agora nos Estados Unidos leva para a Casa Branca o milionário aventureiro Ross Perot. Uma história de amor com a marca de Bergman leva o maior prêmio do Festival de Cannes. Nesta quarta, você decide na Praça de Santa Teresa. Venha dar sua opinião, ao vivo. Você decide, direto da Praça de Santa Teresa, nesta quarta. Não é justo que você fique quebrando cabeça por causa de uma coisa tão essencial como a casa própria. É por isso que existe o consórcio Rodobens de Imóveis. O único que oferece transparência transmitindo sorteios pela TV. E ainda proporciona segurança e comodidade, registrando o seu lance por telefone direto no computador. O único que aperfeiçoou o sistema de consórcios. Virou sistema de habitação. Rodobens. A casa própria da maneira mais prática. Alegria, o novo lançamento de Gypsy Kings em LP, cassete e CD, Lobo Columbia. Tem gente que ainda não percebeu. Mas toda vez que se agride o meio ambiente, está se assassinando a única espécie que ainda pode salvar o planeta. Sem você, não existe meio ambiente. Sem meio ambiente, não existe você. O piloto brasileiro Nelson Piquet vai se submeter a uma nova cirurgia amanhã de manhã. O estado de saúde de Piquet é considerado bom e a operação será realizada por um cirurgião plástico americano. O objetivo da nova cirurgia é reaplicar o implante de pele no pé esquerdo do piloto. 24 horas de violência e morte na Tailândia.
As tropas do Exército disparam contra a multidão no confronto mais sangrento das últimas horas. Pelo menos 40 pessoas morreram. A capital, Bangkok, está em chamas desde a madrugada de ontem. Os tailandeses exigem a renúncia do general Suchinda, que assumiu o poder há 3 anos depois de um golpe militar. O exército recebeu ordens para acabar com os protestos à força e partiu contra a multidão de mais de 100 mil pessoas. Muitos se atiram no chão e fingem estar mortos para se salvar. Alguns jogam pedras contra os soldados. O governo decretou estado de emergência e proibiu manifestações. Os conflitos entre o povo e o exército já provocaram a morte de mais de 50 pessoas. Mais de 300 ficaram feridas. O governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho, impressionou uma plateia de empresários nos Estados Unidos com o programa de educação do Estado. No almoço da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, empresários dos 2 países viram um filme sobre o potencial econômico de São Paulo. O governador falou sobre o Conselho de Desenvolvimento, que reúne patrões e empregados, sobre a Lei de Serviços e Obras Públicas, que não vai discriminar o capital estrangeiro, e sobre ecologia. Mas o momento que mais impressionou a plateia foi quando o governador expôs o programa educacional baseado na Escola Padrão. O que nós queremos, na verdade, é um projeto educacional. Melhorar a qualidade de ensino através da formação dos professores e de meios auxiliares de ensino que possam ser utilizados. Além disso, o professor que trabalha na escola padrão, ele recebe um adicional no seu salário para que ele possa se dedicar em tempo integral. A mais importante pesquisa eleitoral feita até agora nos Estados Unidos aponta como candidato favorito um milionário aventureiro. Com 1/3 das intenções de voto, Ross Perot disse hoje que ainda não sabe quando vai oficializar a candidatura à Casa Branca. Paulo Francis. Uma pesquisa de opinião de Time e CNN dá 33% do voto a Ross Perot, 28% a Bush e 24% a Bill Clinton, que mal acompanha o páreo. Essas pesquisas variam muito de acordo com aquilo que as pessoas estão sentindo no momento. E o momento é de recessão e resolução. E Bush ainda não colocou em campo a esplêndida máquina política republicana e seu prestígio como presidente contra Perot, que nem candidato é, por sinal, candidato oficial. Agora talvez venha a ser, já que tem 1/3 do voto. Mas Perot demonstra que os americanos, na sua maioria, estão fartos das lideranças políticas convencionais. Ouvimos isso de todos os cantos. Perot é um homem que veio do nada e que se tornou milionário. É o sonho americano. Bush e Clinton são o pesadelo diário americano. Uma história de amor escrita pelo diretor de cinema Ingmar Bergman leva o prêmio de melhor filme do Festival de Cannes e consegue desbancar o cinema americano. Pela primeira vez nos últimos 3 anos, um filme americano não ganhou a Palma de Ouro. A Palma de Ouro premia a poesia do filme do diretor dinamarquês Billy August. Com as melhores intenções, conta a história de amor dos pais do diretor sueco Ingmar Bergman. A mãe, uma jovem mimada de uma família rica, e o pai, pastor luterano, moralista e pobre. O filme também ganhou o prêmio de melhor atriz, a jovem Pernilla August, que acabou vivendo uma outra história de amor. Casou-se com o diretor durante as filmagens e agora espera o primeiro filho. O Festival de Cannes deixou o amor de lado na premiação de melhor diretor e escolheu o americano Robert Altman pelo filme The Player, uma sátira sobre Hollywood. E o papel de cínico executivo do cinema americano em The Player garantiu a Tim Robbins o prêmio de melhor ator. O grande prêmio do júri foi para o filme italiano Ladrão de Crianças. O 45º Festival Francês de Cannes não foi bom para o cinema da França, que não levou nenhum dos principais prêmios. Os 21 filmes foram analisados por um júri de 10 pessoas que reuniu grandes nomes do cinema. 40 mil pessoas assistiram às mostras do festival, que transformou as ruas de Cannes numa espécie de Hollywood europeia. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite. Uma boa noite, até amanhã.
Rede Globo Minas, Belo Horizonte, canal 12 em Dionísio, canal 13. Assista agora Sessão Comédia. Jornal da Globo. Oferecimento. Agrimiza, o banco que trata sua empresa feito gente. Uma pesquisa recente revelou que o tipo de poluição que mais irrita, que mais incomoda os habitantes das nossas grandes cidades é a poluição sonora. Motores e buzinas de carros, ônibus, caminhões, motos, discotecas, danceterias, fábricas e indústrias. Sem falar na barulheira dos vendedores de gás e outros produtos, da zoeira dos eletrodomésticos, das construções, bares, botecos, apitos. Uma tortura, não há ouvido que aguente. O problema da poluição sonora, por mais que aparentemente as pessoas se acostumem com ela, é tão grave que foi apontado pela Organização Mundial de Saúde como a terceira prioridade ecológica para a próxima década, depois da poluição do ar e dos rios. Os ruídos corroem todo o nosso organismo, atingem o coração, a pressão arterial, o sistema nervoso, tudo. O ataque é lento e quase não percebido. Um dia, a pessoa descobre que está doente, surda ou quase surda. Mas mesmo sendo um problema tão grave, a poluição sonora pode ficar esquecida na Rio 92. Ainda não foi incluída na pauta oficial. Mas muitos especialistas estão mobilizando as ONGs para que elas agitem o assunto na superconferência que vai discutir o destino da humanidade e do planeta Terra.